Galera, olha só, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre aquelas ações que podem fazer você enriquecer, que podem multiplicar o seu patrimônio em várias e várias vezes. Mas antes da gente começar, eu vou te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a ativar o aviso de notificações, para todas as vezes que eu subir um vídeo aqui você ser informado, beleza? Então vamos lá. Quais são essas ações que podem gerar esse efeito no seu patrimônio? São aquelas ações que a gente chama de 10 baggers. São aquelas ações que podem ter o seu valor ou o seu preço multiplicado por 10, né? E esse é o grande segredo para vocês conseguirem retornos expressivos investindo em ações. É muito legal vocês investirem em empresas sólidas, em empresas robustas, né? Muitas vezes blue chips como Petrobras, como Vale, como Banco Itaú, como VEG, né? Só que essas empresas, infelizmente, elas não têm esse poder, elas não conseguem gerar esse efeito no seu patrimônio. Porque muitas vezes a gente está falando de empresas que não estão na boca do povo, vamos dizer assim, né? Que são empresas que não são acompanhadas por investidores institucionais, que não são acompanhadas pelas principais casas de análise, muitas vezes são small caps, que sim têm balanços sólidos, que sim têm negócios consistentes, mas que o mercado ainda não conseguiu enxergar ou que não conseguiu entender a capacidade e o potencial daquela empresa. E aí, quando ela começa a apresentar resultados consistentes, quando ela começa a apresentar crescimentos consistentes, o mercado começa a entender o que está acontecendo, começa a olhar diferente para aquela empresa, só que como você já comprou lá atrás, você consegue pegar toda essa onda, toda essa subida de preço daquela empresa, né? Então olha só, para vocês entenderem o potencial que uma 10 bagger tem na construção de patrimônio ou numa carteira de investimentos, tá? Vamos imaginar que vocês tenham um portfólio, tá, de 10 ações, beleza? 10% em cada ação. Uma 10 bagger que se multiplica por 10, ela, em teoria, te geraria um retorno de 900%, tá? 900% vezes 10%, 90% do retorno do seu portfólio estaria em uma única empresa, né? Para vocês terem ideia de como uma 10 bagger pode multiplicar a sua carteira, pode te gerar um retorno expressivo. Vamos imaginar que você encontre uma 10 bagger a cada 3 anos, tá? Isso vai te dar uma média, só uma única ação vai te gerar um retorno médio de 30% ao ano, tá? 30% ao ano por mais ou menos uns 10 anos vai multiplicar o teu patrimônio em 15 vezes, né? Mais ou menos 15 vezes. Então assim, o segredo, para vocês terem uma ideia de como o segredo está muitas vezes em você encontrar essas 10 baggers, né? Você pode sim investir em empresas mais maduras, em empresas de dividendos ou empresas que vão te gerar uma segurança maior para o seu patrimônio, mas é importante você tentar encontrar quais são essas empresas, tá? Vou dar aqui 2 exemplos de 10 baggers que nós tivemos recentemente, tá? Para vocês terem uma ideia de como essas ações puderam potencializar o retorno dos investidores, tá? Primeiro exemplo é a Unipar Carbocloro, tá? Então, se você pega o histórico dos últimos 5 anos até o topo ali da bolsa, no final de janeiro, as ações da Unipar chegaram a valorizar 1.100%, tá? Vamos imaginar que você tivesse 10 ações no seu portfólio, que todas as suas outras 9 ações tivessem, durante esses 5 anos, te gerado retorno zero, tá? Só a Unipar teria sido responsável por te gerar um retorno de aproximadamente 17% ao ano durante esses 5 anos, que é um baita retorno, tá? Caso mais recente, que todo mundo conhece esse caso, Magazine Luiza. Chegou a valorizar do piso ao topo 20.000%, tá? Se as suas outras ações tivessem te gerado um retorno nesses últimos 5 anos de 0%, só a Magazine Luiza teria te gerado um retorno de 115% ao ano. Você teria mais que dobrado o teu patrimônio todos os anos, né? Tô falando aqui de retorno médio, né? Então assim, encontrar uma 10 bagger pode ser o segredo para você de fato enriquecer de maneira consistente na bolsa de valores. Beleza? Legal. E de onde surgiu esse conceito de 10 bagger, né? Esse conceito foi criado pelo Peter Lynch, né? Que é um dos maiores gestores de fundo mútuo dos Estados Unidos, né?
O Peter Lynch de 77 a 1990, ele teve um retorno médio de 29% ao ano, tá? No fundo de investimento dele. Eu tenho um dado aqui, ele conseguiu transformar 18 milhões de reais em 14 bilhões. Para vocês terem uma ideia, o retorno médio anual do Peter Lynch é maior, inclusive, do que do Warren Buffett. Só que o Warren Buffett fez isso durante muito mais tempo e gerindo um patrimônio muito maior, né? O que é muito mais difícil pensando no ponto de vista de investidor, né? Porque se você tem um patrimônio muito maior, é difícil você gerir essas posições, né? Bom, já falei aqui para vocês que a solução pode ser encontrar uma 10-bagger, né? Só que uma 10-bagger também é um problema, né? Porque, obviamente, não é fácil você encontrar uma 10-bagger. Porque se fosse fácil, obviamente, estava todo mundo rico, né? E um outro ponto também é que muitas vezes você acaba vendendo a sua posição muito antes dela gerar esse efeito no seu patrimônio, né? Então imagina, por exemplo, esse caso da Magazine Luiza. Tiveram muitos investidores que saíram da Magazine Luiza muito antes dela se multiplicar 20.000%. Multiplicar aí milhares e milhares de vezes. O que isso quer dizer? Se você não conhece bem o seu negócio, se você não consegue entender o potencial daquela ação, na maioria das vezes você não vai conseguir gerar o efeito de uma 10-bagger. Muitas vezes você encontra a empresa, mas você não consegue ter o retorno que ela pode te oferecer. Por isso que a gente sempre fala que no mercado de ações, você nunca sai de uma posição de uma vez. Você sempre vai realizando aos poucos, vai rebalanceando a sua carteira, e se aquela ação tá te gerando retorno, né? Se aquela ação tá gerando retorno para o acionista e tá gerando crescimento, tá melhorando o seu negócio, não faz sentido você sair, né? Você pode eventualmente ir realizando vendas ao longo dos anos, né? Mas você nunca sair completamente de uma empresa dessa, para que você consiga, pelo menos com uma parte do teu patrimônio, pegar o efeito que uma 10-bagger pode causar na sua carteira de ações. Beleza? Então é isso. Essas são as ações que podem fazer você enriquecer. Eu tenho na minha carteira de investimento algumas ações que eu acredito que são 10-baggers, mas eu não vou falar para vocês, né? Só os meus alunos que têm acesso a essas ações, só os meus alunos da minha mentoria que sabem quais são as ações que eu acredito que são 10-baggers. Se você quiser saber também quais são essas ações, vem para minha mentoria que você vai ficar sabendo também. Beleza? Então é isso, tamo junto, valeu!